Qual o personagem bíblico que você tem mais admiração? Qual deles te inspira mais por sua forma de viver, por seu exemplo? Quais lições podemos tirar da vida de cada um deles? O quarto trimestre da nossa escola bíblica dominical vai tratar de um personagem que nos deixou um legado maravilhoso. Vamos falar da vida de Jó. Eu sou o pastor Emílio, desejo a você as mais ricas bênçãos de Deus sobre a sua vida e estamos aqui para mais uma lição da escola bíblica dominical. A lição de número 2 tem como seu título Quem era Jó? Vamos tratar um pouco de sua conduta, vamos tratar sobre a forma como ele vivia, como lidava com a riqueza, como lidava com toda a prosperidade que tinha, que tipo de pai era Jó, que tipo de empresário ele era. Isto é maravilhoso. O nosso texto áureo encontra-se em Jó, capítulo 1, e o versículo de número 1 também. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Nós encontramos a nossa verdade prática inserida na lição. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca de sua integridade, inclusive testemunho do próprio Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no livro de Jó, no primeiro capítulo, versículo 1 até o 5. E nós sempre participamos, sempre deixamos os alunos participarem também. Introduzindo a nossa lição, eu quero relembrar que na lição passada nós tratamos sobre a questão quem escreveu o livro de Jó. Porém, a gente não sabe. Mas independente disso, independente de Moisés, Esdras, Eliú, Salomão ou outro escritor, ele não descreve uma biografia detalhada de Jó. Não descreve. Mas podemos perceber o quão grande, quão gigante foi Jó em sua fé. A nossa introdução vai falando sobre a espiritualidade, a distinção de caráter que ele tem, e a gente pode perceber durante toda a lição que ele nos deixa um exemplo no processo de resiliência. A capacidade de se levantar depois da prova. Jó se mostrou muito mais forte depois da prova do que antes dela. Mostramos aqui nesta lição uma espiritualidade distinta e sólida. Esta lição vai falar de um caráter ilibado. Ele pronuncia um verso que se tornou um estandarte de quem crê em Deus, de quem quer vitória, um estandarte de esperança aos que passam aflições neste mundo. Ele diz em Jó, capítulo 19, melhor dizendo, e o versículo de número 25, ele cita, para mim, é um texto áureo fantástico deste livro. Eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará sobre a terra. Se você está passando pelo crisol divino, não se preocupe, desta crise sairá uma prata mais refinada, mais preciosa. Se você está passando pela olaria de Deus, com certeza sairá de lá um vaso novo, capacitado por Deus para seu uso e glorificar o nome santo de Jesus. Não esqueça de uma coisa: crente sem cruz não é discípulo de Jesus.
Nós vamos para o tópico de número 1. O tópico de número 1 diz o seguinte: um homem de caráter irretocável. O que é irretocável? Podemos ver alguns sinônimos: sem necessidade de corrigir, sem necessidade de retocar, de reparar. Podemos usar uma palavra bem comum, um caráter perfeito. Interessante isso. E o primeiro subtópico vai falar de sua integridade. Número 1, íntegro, isto é, sincero. É interessante que a etimologia da palavra sincero é sem cera, um vocábulo que surgiu remetente da antiga Roma, aonde os artistas apareciam no palco com uma máscara de cera. E eles sempre se apresentavam em ocasiões sempre com a máscara de cera. Porém, quando eles entravam sem a máscara em um teatro ou uma apresentação especial, o público dizia: olha, eles estão sem cera, isto é, estão sinceros. O caráter define o que a pessoa é de verdade. O caráter vai definir se esta pessoa é confiável ou não. Jó não era um homem que disfarçava seu procedimento. Ele também não era um homem sem pecado, mas ele tinha um caráter irrepreensível. O homem sincero não representa uma coisa aqui e outra lá. Ele não representa aquilo que ele não é. Ele é sincero no amor, ele é sincero na conduta, ele é sincero no procedimento. Jó não era um ator, um mero ator. Ele era um autêntico servo de Deus. Era sincero no cumprimento de seus deveres. Jó cumpria seus deveres para com os homens e cumpria seus deveres para com Deus também. O segundo subtópico vai relatar que ele era reto. Podemos traduzir reto por justo também. O homem de Uz vai além de sua vida sincera, íntegra. Ele era reto, era justo. Interessante isso. O que podemos colocar também para ficar mais claro? Imparcial, direito, sem dois pesos, sem duas medidas. Ele cuidava nos seus conceitos. Ele era insubornável, não insubordinável. Insubornável, não se deixava subornar, não se corrompia, não se deixava comprar pelos ricos e poderosos de sua época, nem se vendia por dinheiro ou riqueza. Na justiça de Jó era notório isso, tanto diante dos homens quanto diante de Deus. E é maravilhoso falar isso de Jó. O Salmo 15, nas características do cidadão do céu, inclui justamente este requisito: ser justo, aquele que pratica a justiça. O terceiro subtópico diz o seguinte: ele era temente a Deus e desviava-se do mal. Esta descrição nos deixa claro um grande exemplo. O caráter sincero e reto deste homem, mencionados até aqui, é resultado de uma vida temente a Deus. Ele nutria isso. O resultado não poderia ser outro. Não apenas acreditava na existência do Todo-Poderoso, mas reverenciava e tremia ante a presença de Deus. O patriarca sabia que Deus estava atento a todas as obras dos filhos de Adão, de todos os homens na terra. Era, de fato, uma grande responsabilidade.
Nossa lição continua dizendo: Jó não se limitava a fugir do pecado, ele fugia da tentação. Não era induzido por desejos iníquos. Por quê? Porque quem faz isso é destinado à morte espiritual. Observe bem, Tiago nos adverte em seu livro ou na sua carta, capítulo 1, versículo 13 ao 16, ele diz o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E ele continua dizendo: Deus a ninguém tenta, mas cada um é tentado pelo quê? Pela sua própria, é engodado e é atraído pela sua própria concupiscência. Depois de havendo a concupiscência concedido ou concebido, olha só, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Não erreis, meus amados irmãos, diz Tiago. Você é uma pessoa sincera? Você é uma pessoa reta, justa? É temente a Deus e desvia-se do mal? Ou já está a moldar-se pelos moldes deste mundo? Já está se conformando com o sistema? Pensamos nisso. Vamos para o tópico de número 2. Um homem sábio e próspero. Que coisa tremenda isso. Isso fala muito conosco. Muitos perdem a sabedoria pela prosperidade que adquirem. O subtópico de número 1 vai falar de que ele era um conselheiro sábio. Um homem sábio e próspero. Poderíamos dar um título dentro deste tópico e seus subtópicos. Anote isto. A vida de Jó é um exemplo que nos deixa um título: posso ter sem deixar de ser. Jó diferenciava de pessoas que eram ricas, porém não tinham sabedoria, não tinham nem pouco temor a Deus, e nem tampouco eram prósperas, porque você precisa entender que uma pessoa rica nem sempre é próspera. Eram ricas, mas não eram prósperas. Portanto, Jó foi um homem sábio, próspero e rico. Observe bem no primeiro subtópico que ele vai dizendo o seguinte: um conselheiro sábio. O caráter ilibado de Jó, aliado à sua proverbial sabedoria, levaram ele a ter esse status elevado, muito alto, não apenas em bens materiais, mas como conselheiro aos moradores de sua época. Observe o relato que ele dá em seu livro, no capítulo 29. Ouviam-me e esperavam-me, e em silêncio atendiam o meu conselho. Havendo eu falado, olha o que ele diz, havendo eu falado, não replicavam, não argumentavam, as minhas razões destilavam sobre eles, eles aceitavam o conselho de Jó na íntegra. Embora Jó não fosse rei, era tratado como um nobre. Olha um pouco mais que diz a Bíblia. Quando eu saía para a porta da cidade, eles corriam e preparavam uma cadeira para me sentar. Os moços vinham e se escondiam de mim. Até os idosos, os experientes, se levantavam e se colocavam em pé quando eu chegava. Ele relata isso, leia lá. Os príncipes continham suas palavras, colocavam a mão na boca, a voz dos nobres se calava e a sua língua se apegava ao paladar, isso é, colava no céu da boca sem conseguir dizer nada. Olha que status Jó tinha. Era um homem sábio e próspero. Observe bem,
Além de conselheiro sábio, nossa lição diz o seguinte: um homem próspero. Observe o texto sagrado lá no capítulo 1, que já lemos e você vai ler na escola bíblica. E nasceram-lhes 7 filhos e 3 filhas. Observe isso. E o seu gado era de 7.000 ovelhas. Atualmente, se fôssemos colocar, ele era o dono da maior empresa têxtil do Brasil ou do nosso mundo da época. 3.000 camelos, 500 juntas de boi, isso dá 1.000 bois, 500 jumentas, e era muitíssima gente a seu dispor, a seu serviço, de maneira que ele era o maior de todos do Oriente. Esta era a prosperidade de Jó. Jesus falou que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Jó passou com todos os seus bens pelo fundo da agulha, entrou com todos os seus bens, porque a riqueza não era prioridade para Jó. A riqueza não o tornava menos fiel, não tirou de Jó seu temor. Ele passa por este orifício com todos os seus bens, sem se enroscar em nada, sem se atrapalhar com nada, porque seu amor não se concentrava nos bens. Jó jamais deixou de seduzir, jamais deixou-se levar pelas riquezas ou pelo status que possuía. Era um homem comprovadamente fiel a Deus. O terceiro subtópico diz o seguinte: uma prosperidade baseada no ser. Observe bem, baseada no ser e não no ter. Para que isso fique mais compreensivo para você, leia novamente o capítulo 1, de preferência inteiro. Perceba a lista de bens e o tamanho da riqueza, bem como seu status social. Depois leia o testemunho de Deus a respeito do caráter de Jó. E então vamos ver que se encaixa muito bem o perfil de um homem sem precisar de correção. Encaixa muito bem a frase que citei no início deste tópico: posso ter sem deixar de ser. Ou seja, a riqueza de Jó não influenciou em seu caráter. Que maravilha! Não obstante ser próspero, considerado o maior do Oriente, seu status social muito grande não influenciou em sua conduta. Isso é um exemplo maravilhoso para nós. Depois, nós vamos para o último tópico desta lição, que é o terceiro. O terceiro diz o seguinte: um homem de profunda piedade pessoal. Interessante isso. Era um homem rico, próspero, sábio e não era insensível. Havia um sentimento na vida de Jó que podemos chamar de empatia, sensibilidade aos necessitados. Observe isso. Primeiro subtópico: um homem dedicado à família. Pelo relato do capítulo 1 de Jó, vimos que havia uma intensa harmonia na família de Jó. Os filhos se reuniam para se confraternizar, para fazerem festas, para ter momentos de comemorações entre os irmãos. Não era uma família que os irmãos não se davam.
Não era uma família como muitas que existem nos nossos dias, que se forem visitar o pai, um irmão sai pela porta da frente enquanto o outro entra pela porta de trás. Eles não se conversam. Não. Neste caso aqui, eles se davam. Eram 10 filhos e eles tinham comunhão. Isto mostra que seus pais viviam em casa também em plena comunhão, de forma harmoniosa. Criaram seus filhos, estabelecendo um vínculo de união entre eles. Não havia contenda dentro desta casa. Todos nós sabemos o ditado que diz: casa de pai, escola de filhos. O segundo subtópico, um homem de moral e piedade. Observe bem duas coisas que destacavam-se na vida de Jó, além de outras. Sua espiritualidade. A teologia de Jó é uma singular e impressionante sublimidade. Ele mostra o quão grande era Deus e sua confiança nele. O patriarca acreditava firmemente, primeiro, que existia um Deus único e verdadeiro. Durante 31 vezes, pelo menos 31 vezes, o livro de Jó é citado o nome Todo-Poderoso. Ele faz menção da maioria desses nomes, o Todo-Poderoso. Segundo, ele acreditava num Deus soberano, a soberania divina. E expressou isso no final do capítulo 1, quando disse: Ele me deu, Ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele expressa isso no final de seu livro, no capítulo 42, quando ele diz assim: bem sei que tudo podes. Soberania divina. Terceiro, ele acreditava na redenção do homem. 19 e 25 de seu livro, eu cito novamente: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por certo se levantará sobre a terra. Como um profeta, ele menciona isso. Então, esta era a teologia de Jó. Quanto à sua moralidade, isso já foi comentado na primeira lição, ou no primeiro tópico de nossa lição, quando falamos sobre ser sincero, reto, temente a Deus. A piedade de Jó e seu exercício da misericórdia ficam claros no capítulo 29. Ele mesmo diz: eu ajudava os pobres nas suas necessidades e os órfãos que não tinham quem os socorresse. Relatos do próprio Jó. Também auxiliei aqueles que estavam prestes a perecer, ele diz. E eles assim me abençoavam. Todas as vezes que Jó abençoava ou que Jó ajudava o necessitado, sabe o que eles diziam? Deus te abençoe, Jó. Com certeza Jó dizia amém. E Deus colocava na conta de Jó. Fiz com que o coração das viúvas se alegrassem com as ajudas oferecidas. Toda a minha conduta, ele continua dizendo, foi reta e honesta. Revesti-me de justiça. Servi de vistas para os cegos. Na atualidade, se ele visse um cego querendo atravessar a rua, ele era o primeiro a colocar-se ao lado do cego para ajudar a atravessar a rua. Eu fui os pés de um coxo. Ele carregou paralítico no colo. Olha que sério isso. Fui como um pai para os pobres, ele continua dizendo. E fiz cuidadosamente as causas dos estrangeiros nos tribunais. Ele defendeu aquele que ele nem conhecia. Capítulo 29, do 12 em diante. Que lição maravilhosa. O subtópico 3 fala o seguinte: um homem de vida consagrada. Vai falar de sua dedicação a Deus em relação à sua família,
O primeiro subtópico fala da harmonia que havia entre a família. Além de sua comunhão com Deus, Jó era um homem de um cuidado com a vida espiritual também de seus filhos. Temia que seus 7 filhos e suas 3 filhas fossem seduzidos pelo vinho, por uma vida fora dos padrões divinos, que viessem a pecar contra o Senhor. Então ele levantava-se pela madrugada e oferecia sacrifício segundo o número de seus filhos. Eram 10. E ele fazia isso porque ele temia que alguém tivesse pecado contra o Senhor. Olha o temor que ele tinha. Infelizmente, hoje, muitos pais não se preocupam mais com a conduta, com o estado espiritual de seus filhos. Se vão à igreja, se não vão. Com quem vão namorar, com quem vão sair. Alguns já estão fazendo como Eli. Ignoram o comportamento abominável de seus filhos. E eu faço algumas perguntas no final deste subtópico. Tens conhecimento da situação espiritual de seus filhos? Tens analisado bem isso? Observasse já como está o namoro dele ou dela? Ao saírem para festas e diversões, quais são as suas companhias? Até que hora estão ficando? Que tipo de lugares estão frequentando? Quais são seus amigos? Você tem se preocupado? Há um conselho bíblico em Lamentações, no capítulo 2, versículo 19, que diz o seguinte: levanta-te e clama de noite, no princípio das vigílias. Olha só, derrama o teu coração como água diante da face do Senhor, levanta a Ele as tuas mãos pela vida de teus filhinhos. Interceda por seus filhos, para que Deus os guarde. Nós vamos concluir esta lição. Concluindo, nós falamos que, ao final de tudo, desta segunda lição, destacamos a harmonia que existia na vida de Jó, entre caráter, prosperidade e piedade. Muitos não conseguem esta harmonia. São ricos de caráter deturpado. Podem até ter valores morais, mas não têm o exercício da piedade. Fica aqui uma pergunta aos que me ouvem. O que a geração vindoura dirá de nós? Que legado deixaremos? Vou encerrando e desejando que você medite nesta lição e que as bênçãos de Deus sejam abundantes em sua vida. Deus abençoe e até a próxima lição.